Boa noite, pessoal. Estamos aí online na nossa live de hoje. Sejam muito bem-vindos. O professor Djalma já está chegando aí daqui um pouquinho. É um prazer estar aqui com vocês nessa noite, estar recebendo a todos, aonde temos um momento adverso e o nosso compromisso é trazer informação, é trazer uma parceria, trazer um apoio para o nosso amigo produtor, e é isso que nós viemos aqui oferecer, né? Nesse momento tão adverso, né? Nesse momento, dificilmente a gente viu algo nesse sentido nos últimos tempos, então, realmente nós temos que buscar conhecimento para que a gente consiga aplicar na lavoura, para que a gente consiga trazer uma rentabilidade para o nosso produtor rural, para que você, produtor, garanta que os seus investimentos sejam bem feitos, que os seus recursos sejam bem aplicados e que esse investimento retorne para você. Então, esse está aqui o nosso compromisso de estar aqui hoje, né, trazendo se a gente planta, se a gente não planta e os desafios. Seja bem-vindo, professor Djalma. É um prazer tê-lo aqui conosco. Sei que a tua agenda é muito apertada e agradeço desde antemão aí esse momento para a gente bater um papo com nossos amigos aqui, produtores, né? E acho legal a gente identificar aí, pessoal, por favor, bota nos comentários da onde você fala, né, professor, para a gente ter uma boa condução da nossa live, que a gente consiga entender para onde a gente fala e personalizar um pouco mais as nossas recomendações e as nossas ideias. Professor, muito obrigado por você estar presente conosco. Acho que é interessante se apresentar e comentar um pouquinho para nós da onde você vem, as suas especialidades e como que a gente pode agregar para todos nessa noite. Seja bem-vindo. Obrigado, Felipe. Quanto ao tempo, eu acho que ninguém tem folga, né? Não vamos falar de agenda apertada, porque isso aí é meio comum, né, para todos nós. Mas vamos lá, prazer aí poder estar colaborando com vocês sempre que a gente pode, né? Eu não sei, eu também gostaria de ouvir de vocês aí, para eu entender melhor o grupo todo, aí conhecer um pouco melhor, mas nós temos uma parceria aqui, o Felipe é meu aluno, né, Felipe? Acho que podemos... Isso aí. E, então, para quem não me conhece, eu sou engenheiro agrônomo, tenho mestrado em agroindústria e doutorado em ciência e tecnologia de sementes, fui coordenador do programa de pós-graduação em ciência e tecnologia de sementes na UFPEL por alguns anos, fui professor lá por quase 13 anos, e eu acabei saindo de lá, tocando uma carreira independente aí fora, né, e em função disso eu dou consultorias e faço treinamentos, palestras, enfim, e aí que eu conheci o Felipe aí na estrada, aí com um curso sobre produtividade, sobre boas práticas agrícolas, enfim. E eu imagino que seja por isso que eu esteja aqui, né, Felipe? Com certeza, com certeza. Professor, nós temos aí o pessoal nos acompanhando de diversas cidades: Espumoso, Tapera, Barros Cassal, Boa Vista das Missões, Giruá, Espumoso, enfim, Soledade, muitos municípios aí que estão nos acompanhando e o pessoal vem chegando. E então a gente vai estar falando aí com foco bastante aqui para o Rio Grande do Sul. Nós estamos numa diversidade muito grande no momento da semeadura. Aqui especificamente em Espumoso nós tivemos uma chuva um pouco melhor, mas o estado realmente vem numa diversidade para a semeadura e para a implantação. E nesse momento a gente traz essa informação, né? Sim, mas você atua nesses municípios, é isso, né? Com certeza, a gente atua dentro desses municípios e hoje a gente está numa live aberta, né, professor, para todos dentro aí do estado do Rio Grande do Sul, que é um pouco mais vasto. Então, o objetivo de hoje é a gente trazer realmente um norte para esses produtores que aqui nos ouvem, né, e para esse pessoal que tanto almeja ter a rentabilidade. Como você falou, eu participo do seu curso Produtivice, e lá a gente tanto aborda
a rentabilidade, tanto aborda a produtividade e os ladrões de produtividade, e a gente vê muita situação no campo. Então, é nesse sentido que nós vamos conversar hoje com o pessoal que nos assiste. E eu queria começar um pouquinho, professor, diretamente por um conceito muito importante, que é a questão do ambiente produtivo onde a semente foi formada, ou seja, ela tem o vigor, tem todas as condições de lavoura, mas ele traz essa memória, né, como muito a gente abordou, em relação ao ambiente produtivo. E aí, linkando com o que nós estamos vivendo hoje, nós produzimos essa semente num momento um pouco mais adverso que nós estamos acostumados, e hoje nós vamos semear essa semente nesse ambiente que também está um pouco adverso. O que o produtor pode esperar nesse sentido? Muito além do vigor, né, professor? Temos muitos outros pontos. E essa questão da memória da semente é muito importante, porque é um conceito que não é muito comum entre produtores e até mesmo colegas, né? Gostaria que a gente comentasse um pouco sobre isso. Então, Felipe, bom, é bastante amplo, né? Você fez várias provocações aqui, mas vamos pegar um pouco esse tema da memória ambiental aí, porque ele é um pouco mais novo, né? Ele é um pouco menos corriqueiro, vamos dizer assim, né? A gente talvez para entender melhor, a gente tem que fazer um paralelo com a pecuária, tá? Porque aí a gente vai compreender isso um pouco melhor, né? Na pecuária, essa ideia, essa visão, ela é muito mais avançada já, né? Há uma preocupação muito grande com os reprodutores na pecuária como forma de melhorar o desempenho dos animais comerciais, né? Voltados a um apelo comercial, assim, simplesmente, né? Os animais de produção. E na agricultura, por N motivos, nós nunca levamos isso tão a sério, porque a semente, ela podia ser feita em casa, nós trazemos isso muito do seio familiar, né? Práticas do avô, do pai, né? Que vão passando de geração em geração. Não que isso seja um problema, mas isso trouxe alguns problemas junto com isso, né? Dentre eles, uma ideia assim, de que eu não preciso ter boas práticas na produção de sementes. Isso não é verdade. Quanto mais cuidado eu tiver na produção de sementes, mais eu terei uma planta com capacidade fisiológica de transformar ou de traduzir o que ela carrega geneticamente e o que ela desfruta localmente em termos de manejo de ambiente, né, em termos de produção, né? Então, é isso que eu procurei trazer na questão da memória ambiental. Em outras palavras, é dizer o seguinte, que eu preciso ter preocupações com equilíbrio nutricional, com um ambiente climático mais favorável à produção de sementes e com um manejo, né, que proteja ali a geração anterior para ter uma semente mais com atributos melhores para a próxima geração. E o vigor de sementes, ele é muito importante, mas ele não mede tudo isso, tem coisas além disso. Então, você pode ter, por exemplo, um lote de sementes com um vigor de 85%, comparado com outro lote de sementes com um vigor de 85%, e esses lotes terem desempenho bem diferente, não só por questões aí locais, mas porque ao longo da produção, alguns genes podem ser desligados, né? Se o estresse é muito grande, o gene pode desligar. E ele demora muito para ligar de novo, demoraria várias gerações, né? É isso que eu manifestei ali nas aulas, como muito além do vigor, mas eu também penso o seguinte, eu queria chamar atenção para isso, Felipe, não, é algo importante você considerar tudo isso, tem que se trabalhar nesse sentido, mas hoje, quando a gente olha para uma lavoura, nós temos uma lista muito grande de coisas que precisam ser cuidadas antes disso ainda. Então, a gente precisa ser, assim,
eleger prioridades com relação a isso. Senão, a gente vai querer buscar resolver uma coisa difícil e acaba não resolvendo as coisas mais fáceis. Né? E o que são essas prioridades de uma lavoura? Bom, a primeira delas, sim, é ter uma semente boa, né? Ter uma semente boa, né? Ter informações sobre a semente. Talvez esse seja o ponto mais importante. Eu não posso plantar nunca nada que eu não conheça, porque aí eu vou estar dando um tiro no escuro, botando todo o meu investimento em cima de uma coisa que eu não conheço. Né? Isso é meio loucura, né? Então, o primeiro ponto é assim, ter informações sobre a semente. Segundo, que essas informações sejam boas, que elas recomendem aquele lote. Terceiro, fazer um bom plantio. E aí, o que é um bom plantio? Aí tem até todos os pilares do plantio, né? Que é a semente, que é a máquina, que é a condição, o solo, é o processo, é o controle de qualidade que eu faço ali, tudo aquilo ali. Então, é ter informações ambientais também da condição de plantio. Então, é para isso tudo que a gente chama atenção. Nunca dizendo que é fácil de resolver, mas tentando fazer com que o técnico, o consultor, o produtor, o operador enxerguem em cada atividade algo que pode botar uns grãozinhos a mais, uns quilos a mais, umas sacas a mais no graneleiro ou tirar, né? Então, sempre tem essa preocupação de causa e efeito. Com certeza, né, professor? Se a gente for fazer uma relação hoje, o que aplica-se no mercado pela grande maioria é que considera-se vigor, germinação e isso previamente, né, ou antes do plantio. Mas a nossa lavoura já começa na safra anterior, ou seja, nós já temos que nos preocupar e cada vez mais esse planejamento vai fazer parte, né, do nosso dia a dia. E quem se preocupar com isso vai estar colhendo maior rentabilidade, que é o que é mais interessante. Dentro dessa... Por favor. Não, é isso aí, concordando. Dentro dessa ideia, muitos lotes nesse ano foram descartados em função do vigor, né, professor? Como comentamos antes, a nossa produção de sementes aqui no Rio Grande do Sul foi um pouco dificultada em função de todo o clima que a gente teve. Pensando nessa condição um pouco mais seca, né, mais estiagem que estamos enfrentando agora, com alguns produtores plantando meio no duvidoso, o quanto que esse vigor vai ser determinante ou o conjunto das qualidades da semente, como a gente abordou até o momento, vão ser importantes para uma definição de um bom estabelecimento da cultura e da produtividade também. E quando nós podemos pensar em descartar, né, realmente, ou seja, estou na boca da safra, fiz um teste de qualidade que traga informações de qualidade. Vamos lá. Primeiro, assim, foi um ano muito difícil para produzir grãos e, obviamente, isso se reflete na produção de sementes. Embora alguns produtores fizeram plantios mais no tarde, conseguiram áreas irrigadas e aí conseguiram driblar um pouco essa situação, alguns produtores de sementes. Né? Então, esse é um ponto. E aí, tem um ponto, assim, que tentando ver alguma coisa de boa, né, nessa dificuldade toda de produzir sementes, foi um ano muito mais seco. E o grande inimigo da qualidade da semente é exatamente a umidade na colheita. Então, tivemos muito problema para produzir semente, muito seco, mas nós tivemos uma característica interessante. No momento da colheita da semente não choveu, não tinha umidade. Então, isso fez com que uma parcela da qualidade que normalmente é perdida da semente, ela tendeu a não ser tão perdida, embora tenha trazido outras questões associadas com sementes esverdeadas, todo esse tipo de coisa. Então, não adianta, nenhuma semente tem qualidade por decreto. Ou seja, ela foi produzida tal ano, ela é boa. Foi produzida no Rio Grande do Sul, ela é boa. Ela foi produzida em altitude, é boa. Não, a qualidade da semente tem que ser atestada. Então, um dos pontos que você falou aí é o seguinte, tem que conhecer as sementes plantar, evitar as condições ambientais inadequadas ao plantio e, por exemplo, no caso aí de atrasos de chuva, isso é triste, é lamentável, mas
o produtor há de convir que a gente não tendo safrinha para fazer, a gente tem que se acalmar um pouco, né? Um pouco mais calmos nós devemos ficar do que, por exemplo, o cara lá do Mato Grosso, que ele está pressionado pela safra e pela safrinha. E quando ele atrasa a safra, ele perde produtividade na safra e se arrisca muito na safrinha, ele não pode abrir mão de nenhuma das duas. Então, no Rio Grande do Sul, isso é triste, é ruim, mas a pressão ela é um pouco menor, porque nós temos variedades que toleram assim uma mudança de janela de plantio um pouco maior, né? Então, isso tem que nos acalmar um pouco. E eu sempre digo o seguinte, nunca vamos nos arriscar no plantio na abertura da janela. A gente se arrisca em plantar em condições inadequadas do meio da janela para o final, porque até ali eu tô ainda esperando uma condição boa. Quando eu vejo que ela realmente não vai existir, bom, aí eu posso me arriscar. Mas diante da possibilidade de que eu ainda posso contar com a condição de boa de plantio, ainda não fora da janela, eu tenho que aguardar um pouco, né? Porque a gente vê muita gente se arriscando em condições no início da janela, isso não é legal, né? E eu não tô lembrando agora outro ponto que você me perguntou aí. Tem mais uma pergunta, acho que eu não respondi. Em relação a questão de que momento você elimina ou não o lote em função do vigor, né? Que é uma preocupação que hoje nós podemos fazer, né? É sempre assim, né? Ninguém vai deixar de plantar uma lavoura de soja por causa da semente. Eu acho que aí me parece meio óbvio, né? O produtor precisa plantar, ele tem os compromissos dele, tem as terras, tem as máquinas, tem tudo, ele precisa plantar. Então, ninguém vai deixar de plantar por causa da semente. Então, a opção por um lote ou por outro, me parece que ela depende muito mais do que ele tem na mão para escolher do que outra coisa, né? Então, assim, se eu tenho uma semente muito boa na mão, eu me torno mais exigente. Mas se eu tenho uma semente muito ruim na mão, eu vou fazer o quê? Vou deixar de plantar? Eu vou tentar corrigir, vou tentar melhorar a distribuição, eu vou fazer alguma coisa, eu não vou deixar plantar. Então, assim, é difícil, eu sempre digo assim, qual que é o ponto de corte para a qualidade da semente? Eu sempre digo, a semente tem que ser a melhor que você encontrar. Lute para conseguir a melhor semente possível. E não conseguindo, bom, para não fugir de dar um número aqui, o ideal é que a semente sempre fosse com qualidade acima de 80%, né? 80%. Sim. Por que isso? Porque isso te dá um pouco mais de garantias, um pouco mais de controle sobre o plantio. Imagina você trabalhar de cada 3 sementes, 2 formam plantas. E fica um negócio meio perigoso, né? Fica tanto para você botar muita planta quanto para deixar faltar. Então, o bom é que seja uma relação mais acima, que aí você dá coloca alguma sementinha a mais por metro e você tem um controle ainda do processo, né? Então, o ideal é que fosse isso, e o ideal mesmo fosse que acima de 90, mas aí a gente vai deixando de plantar algumas áreas, porque não vai encontrar semente num ano muito ruim, né? Por isso é uma decisão mesmo de gestão. E aí, Felipe, você deve ter visto isso nas aulas, né? A gente pode fazer muito pela semente. Não só na hora de comprar ou de escolher um lote, a gente pode fazer muito pela semente no tratamento, na inoculação, na regulagem da plantadeira, fazer com que todas as linhas consigam botar a semente na profundidade que eu acho que vai funcionar melhor. Porque onde nós erramos, a gente vê que se erra muito. Eu acho que esse 3,5 centímetros é o ideal para a minha condição de solo, para temperatura, para umidade. Mas o que tu vai lá ver daí na hora que você vai olhar? Tem metade das linhas de plantadeira não consegue acertar o 3,5. Tem linhas desreguladas, gastas,
e você vai lá e ela fica muito superficial, a outra você ficou muito fundo. Então, a questão não era nem a condição ambiental, não era nem a semente, foi a máquina que não conseguiu fazer o que você queria fazer. Então, esses pontos, eles também precisam ser atacados. Então, quando a gente começa a atacar o todo, né, cada conjunto de plantio, né, a variedade, a condição de plantio, a qualidade da semente, o tratamento, a inoculação, a gente se arruma muito serviço, muita incomodação, mas no final das contas, controlando mais todas essas coisas, você vai ver que uma semente que às vezes estava meio aí, ela até funcionou melhor, né? Eu consegui fazer mais com aquilo ali, né? E eu acho que esse é o ponto, né, que o produtor precisa atacar, né? A gente não pode se conformar com as coisas que saem erradas, porque sempre tem alguma coisa aí que dá para mexer. E não dá para botar a culpa só na semente, só na máquina, só no clima. A gente tem que diluir isso tudo, porque aí, saber que cada uma dessas coisas ajuda, prejudica, cuide de todas elas bem feito. E aí você vai ver que não é só semente, não é só o tratamento, não é só o clima, dá para amenizar com mais cuidados, né? Com certeza, eu acho que fica aqui um grande apelo, né, professor, porque isso são coisas que são possíveis de fazer. Regulagem do seu equipamento, né, ajuste da população de plantas da sua cultivar, né, um ajuste, um tratamento de semente bem feito, inoculação. Então, daqui para ali a gente fica pensando somente no pior cenário, mas o que nós podemos arregaçar as mangas e fazer hoje, né? Então, na última live que nós tivemos, a gente falou sobre a escolha da cultivar, falamos sobre plantabilidade, então o pessoal que está aqui nos acompanhando, tanto via Facebook quanto via YouTube, pode procurar aí a live que a gente comentou justamente isso, né, professor? A gente trabalha muito forte com a questão da construção da produtividade, e isso ela acontece através de um processo, e não simplesmente, bom, estou aqui com a plantadeira, vou plantar, e a preocupação com os fungicidas, enfim, é muito grande, mas eles mantêm o potencial que nós construímos anteriormente. Então, o que nós podemos fazer hoje para ter uma semeadura eficiente, uma boa plantabilidade, um bom leito de semeadura, é o que conta muito mais. E aí, professor, eu queria voltar num ponto do que você comentou, porque justamente a profundidade de semeadura, para quem já se arriscou nesse início de plantio, o que o pessoal acabou fazendo? Vou aprofundar um pouquinho mais a semente, para garantir essa umidade, mas isso tem o seu ônus e tem o bônus, né? Então, talvez o excesso de profundidade a gente sabe que é ruim, muito superficial também talvez pode inchar a semente e não nascer. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, porque é uma prática que está sendo muito usada, foi e ainda vai ser, porque nós temos muita irregularidade de chuvas e de umidade no solo, né? Então, normalmente, eu até vou passar uma regrinha, assim, que é uma regra básica da biologia, né? O ideal para qualquer semente seria 2,5 vezes a maior dimensão dela, né? Então, você imagina o seguinte, que uma semente que tenha lá, bota lá 7 milímetros na maior dimensão dela, essa semente, vamos botar 7 vezes 2,5, vamos lá, dá 14, 18. Seria 1,8 centímetros de profundidade, uma semente. É mais ou menos a soja, 7 milímetros, 6 milímetros. Então, você veja que acaba sendo muito superficial até isso aí. Mas é uma regra, isso a academia diz, isso é uma regrinha assim. Ou seja, nenhuma semente gosta de ficar muito fundo, porque ela, quando está muito fundo, ela tem 2 problemas. Primeiro, o esforço para sair da terra é bem maior, vai gastar mais energia. E segundo, ela fica muito exposta a um assoreamento ali, dá uma chuva pesada, fecha bem aquela linha, ela não sai, ela se acaba ali dentro, né? Então, então nós vamos seguir bem essa regra do 2,5, mas aí tem uma outra regrinha. Para a soja, a gente não pode avançar além dos 4,5 centímetros, 5 é loucura, já para cima de 5 já é complicado. Então, o certo seria 4,5, 5 no máximo,
e os 2,5, o mínimo de profundidade que eu teria para semente de soja. O milho, talvez 2,5 até 5, né? Por que isso? Porque nesta profundidade eu tenho equilíbrio. O que uma semente precisa para germinar? Ela precisa ter umidade, né? E essa umidade não pode flutuar. O que é umidade flutuar? Isso o produtor pode fazer muito bem aí um teste prático. Assim, você pega o solo, às 2 da tarde, você vai lá, abre o solo, você vê que ele está bem seco, né? Bem. Agora, se você vai às 7 da manhã nesse mesmo solo, você abre um pouquinho, você já acha a umidade mais superficial. Parece que a umidade mudou. Sim, a umidade ela faz uma flutuação assim ao longo do dia, tá? Ela vai das 24 horas. Como de noite evapora muito menos, a umidade vai subindo lá de baixo para cima, mais próximo da superfície. De dia, quando esquenta, começa a evaporar muito solo, a taxa de evaporação de umidade é maior do que a subida da umidade do subsolo. Aí ele seca. Então, a umidade que a semente precisa ter não é aquela que fica acima da linha de evaporação. A linha de evaporação, de tarde, ela deveria ficar, no mínimo, onde tem semente. Ela não pode ficar abaixo, porque se ela for para baixo, a semente absorve umidade à noite e perde de dia. E quando ela faz isso, ela está envelhecendo, ela está gastando, está perdendo o vigor que ela tinha. Então, esse que é o ponto. E por isso que, às vezes, o pessoal diz assim, é melhor plantar no pó mesmo do que meia boca, porque no pó não vai ter umidade. Ela é quente, mas ele, pelo menos, fica seco lá, esperando umidade. O meio termo complica muito, não que o pó seja bom. Então, gente, quando a gente bota a semente no solo, a gente espera que ela hidrate e permaneça hidratada até o momento dela germinar. O que falta além da umidade? Temperatura. Então, e proteção. Então, o que a gente espera quando planta a semente? Que ela consiga estar numa região de solo onde ela consiga ficar úmida e ter uma estabilidade de umidade e uma estabilidade térmica, né? Se for muito na superfície, é mais fácil que ela seque e fique muito quente nas horas quentes do dia. Se for muito para baixo, ela pode ficar mais úmida, mas aí ela talvez, em alguns solos, abertura e plantio, ela fique muito fria. E tem outro ponto ainda, que é o do esforço, da energia que ela gasta para sair se ela estiver muito fundo. Por isso que essa regrinha aí. Agora, como eu falei antes, onde nós erramos muito? Nós erramos muito porque eu acerto no alvo. Tem que plantar 3,5, vai ficar bom. Mas eu erro porque a maioria das minhas linhas de plantadeira não consegue dar essa profundidade de forma satisfatória. Tem umas coisas assim, por exemplo, você tem que verificar isso onde passa o rodado do trator. Muitas vezes ali fica mais superficial do que as outras linhas, o pessoal não se dá conta disso. Tem um rodado lá da colheitadeira da safra anterior, que eu já nem percebo mais muito, mas ele tem uma compactação diferente. Então, tem que ir lá e monitorar. A gente sempre diz, monitore o plantio. Esse é o investimento mais barato que eu faço e é o que dá mais resultado, porque eu vou corrigindo as coisas, né? A presença no campo, né, professor? E aí, imaginando nós já tivemos muitas semeaduras ao longo desse tempo, e pensando nessa oscilação de umidade, enfim, e toda a temperatura que foi um pouco alta nesse período, e as chuvas acabaram acontecendo 15, 20 dias depois. O que esperar desses plantios, professor? Claro, a gente sendo aqui genérico, né, porque cada condição, cada histórico da lavoura, ou cada cobertura, manejo de solo, enfim, vai influenciar muito. Mas é correto falar que nós já vamos ter muita oscilação na germinação e também na qualidade da planta, né? Ou seja, vai ter plantas vigorosas que nasceram primeiro, pode ter plantas que vão emergir agora, e assim como vai ter plantas que vão realmente ser mais limitadas, né? Então, em tese, o que esperar desses plantios que receberam esse período um pouco maior entre a semeadura e o momento em que choveu?
Como você falou, a gente tem que fazer a ressalva aí de que a gente está falando em tese aqui, a gente não sabe, porque eu não estou vendo uma lavoura na minha frente, eu não sei a qualidade de semente, não sei a qualidade da palhada, eu não sei nada. Então, normalmente, quando a gente vê isso aí, espera-se um pouco mais desuniformidade. Isso pode ser esperado. Agora, vai variar muito da forma como foi feito, do lote, do tratamento, do plantio, de várias coisas. Agora, passando por isso, indo um pouco à frente, talvez eu tenha um desenvolvimento radicular um pouco melhor, né? A gente vê isso, né? Em anos mais secos, no início, eu tenho plantas com desenvolvimento radicular, se ela era boa, protegida, o solo bom, ela desenvolve um sistema radicular mais profundo, porque tem mais aeração ali, ela é obrigada a buscar mais água, enfim. Então, isso acaba sendo interessante, né? E talvez, assim, eu estou querendo achar coisas para não deixar o pessoal tão desanimado, tá, Felipe? Não precisa acontecer, mas a gente, né? De uma forma geral, nós temos, não sei se você concorda comigo aí na região também, porque a gente fala muito, né? A gente fala, quando eu estou falando, eu estou enxergando regiões muito distintas na minha frente, né? E até assim, professor, para a gente dar uma situada no mapa, nós estamos falando desde Carazinho, Espumoso, Soledade, e já tem gente de Pantano, Santa Maria, do norte, da fronteira oeste, então está bem, distribuído aí durante o Rio Grande do Sul. Não, eu já me localizei, sim, mas mesmo assim eu tenho muita variação aí nos locais. Então, de uma forma geral, há um excesso de plantas nas lavouras. Isso aí, não sei se você concorda comigo, mas eu tenho percebido isso, tá? Então, e eu escuto muito relato, o pessoal comentando sempre o seguinte, olha, eu quase replantei, ainda bem que eu não replantei. Eu escuto um monte. Então, eu escuto muito esses relatos aí. Então, assim, gente, fazer bem feito, é possível que a lavoura fique um pouco mais picoteada ainda, isso não é legal, mas, né, às vezes, entre replantar e não replantar, né, é uma decisão difícil, mas eu quero dizer, assim, que às vezes esses problemas, assim, acabam corrigindo um outro problema que é crônico nas lavouras, principalmente no sul do Brasil, que é o excesso de plantas, tá? Então, às vezes, a gente acaba percebendo nesses anos aí o quanto que poderia trabalhar com uma população um pouco menor, com plantas melhores, né? Acertar mais a distância, o quanto que isso poderia nos ajudar, até na questão sanitária, na questão depois de enchimento de grão. E tem outra coisa que você deve ter visto aí nas aulas, que é interessante. A presença de folhas no baixeiro da soja, isso é o maior estímulo ao crescimento de raízes, né? Então, se eu tenho um solo, já comecei a trabalhar o perfil do solo, já está tudo mais legal, as plantas um pouco mais espaçadas, né? Aquele um pouco de déficit hídrico ali para ela buscar mais, me dá lá embaixo, ela vai forçar o crescimento das raízes para lugares que você não imaginava, porque tem energia na parte de baixo da planta. Então, isso é interessante, né? Eu estou tentando mostrar algumas coisas que podem acontecer de positivas aí, porque muitas vezes a soja não bota a raiz mais para dentro no solo, exatamente porque ela não tem energia no baixeiro. E por que não tem energia no baixeiro? Porque não tem folhas ali, elas caem ou não recebem luz, porque está muito fechado lá em cima. Então, é nesses anos aí que a gente enxerga mais esse tipo de coisa. Isso pode ser uma compensação. É bacana, né, professor? Mais uma vez, temos que agir no foco que é a plantabilidade e estabelecer um número de plantas adequadas, né? Isso é muito importante. E aí, pegando um gancho, talvez nesse momento, aqueles produtores que não se arriscaram na janela, mas que eles buscam cultivares um pouco mais precoces. Aí estamos falando, talvez, um grupo de maturação aí 5.5, a tendência vai ser compensar com o número de plantas. E aí, justamente nesse paralelo que a gente pensa, né, até que ponto a gente tem um ponto de corte
para não exagerar e não estar, na verdade, promovendo uma perda de produtividade e um gasto desnecessário, né, com sementes. Mas aí assim, né, Felipe, já está na hora da gente ter um teste aí, né? Então, se não fez até hoje, vamos começar esse ano aí, né? Que teste que eu recomendo fazer? Você planta lá conforme a tua decisão, mas em cada talhão você vai uma ida de plantadeira com 2 sementes a menos, do lado uma com 2 sementes a mais, através todo o talhão, vai pegar mancha de solo, de mais perfil mais fundo, mais raso, mais fértil, mais fraco, mais palha, menos. Aquelas manchas vão te dizer exatamente. Aí tu pega de um ano de plantio mais espremido, outro ano de plantio mais tranquilo, na janela, né? Então, é nesses momentos que você vai acumulando informações para você, daqui a 3, 4, 5 anos, repetir a situação, você tem informação para se posicionar e decidir melhor, entendeu? Eu acho que esse que é o ponto. Aproveitem esses momentos de estresse aí também para gerar informação na propriedade. Elas são extremamente importantes, né? Ninguém consegue acertar a população de plantas só olhando para a recomendação da variedade, época de plantio, enfim. A gente vai acertar o fino da população conhecendo a diversidade dos talhões, as zonas de manejo do talhão, e conhecendo o desempenho daquela variedade, exatamente testada em anos de laninha e neutro, nessas zonas de manejo aí. Eu acho que essas oportunidades estão aí para a gente fazer para todas as variedades, todos os anos. Eu não sei se o pessoal entendeu, mas depois você vai poder explicar isso, porque você viu lá na aula, né? Não, com certeza. Os ajustes estão aí para nós fazer ano a ano, né? E aí, professor, como a gente está... já estamos bem avançados aí na nossa live, o tempo passa, já estamos com quase 40 minutos, e acho que quem está nos ouvindo quer saber aquela pergunta, né? Planta ou não planta? Afinal, esse é o tema da nossa live. Como é que é? Qual que é a pergunta? Não sendo previsão do tempo, vamos lá, cara. Enfim, aí nós caímos num problema, né? Mas hoje a grande demanda que nós temos vou efetuar a semeadura ou não vou? Vou plantar ou vou esperar? Então, não vou te pedir para posicionar isso, porque não tem como, então isso tem que ser uma decisão de cada produtor, junto com o seu técnico, e uma decisão bem assertiva. O que eu digo sempre, né, professor? A gente tem que personalizar os nossos talhões. Mas a gente pode pontuar aqui algumas coisas que são importantes. A partir do momento em que eu me arrisco no início da semeadura, você já comentou, a gente pode ter um pouquinho de perda de stand, pode compensar um pouquinho com a raiz. Mas a partir do momento em que eu espero a condição ideal, realmente como que vocês veem, com toda essa bagagem de conhecimento ao longo desses anos, buscando essa informação, em termos de compensação, ou seja, eu vou esperar, vou semear bem, vou ter um bom stand, mas eu avancei na época de plantio. Ou não, eu me arrisquei, enfim, talvez seria importante o senhor pontuar um pouco em relação a isso, porque essa é a dúvida que nós temos hoje. Arrisco e efetuo o plantio para me garantir minha época ótima de semeadura, ou espero uma condição boa e implanto a minha lavoura numa condição ideal? É difícil, né? É muito difícil. Tem aquelas regrinhas básicas da agronomia, né? Variar grupo de maturação, para poder variar a época de plantio. Tudo isso aí a gente tem que botar na mesa e começar a fazer mais seguro agrícola também, né? Ano passado, muita gente, espero que o pessoal tenha resolvido isso esse ano, mas ano passado muita gente não fez seguro. A gente tem que diluir as coisas, mas tem que se proteger um pouco também, né? Mas é difícil isso, essa pergunta é difícil, depende da pressão de que cada um está também, o que ele tinha botado no planejamento de variedades. Eu tenho, assim, dar uma dica, até já falei antes, né? Até o meio da janela a gente não deve se arriscar, a partir dali a gente tem que começar a tomar algumas decisões e
e aí tentar, assim, fazer o melhor plantio possível. Se a condição não é boa, se a semente não é legal, eu preciso compensar isso em precisão de plantio, aproveitamento da condição de plantio. A condição de plantio muda muito entre os dias. Você, assim, de um dia para o outro, plantou hoje, funciona, plantou amanhã, daqui a 2 dias não funciona mais. Então, também se organizar para aproveitar bem, assim, deu uma chuva, cara, eu preciso plantar bem plantado a maior quantidade de área possível. Talvez eu tenha que me organizar para girar 24 horas plantando, enfim, essas coisas aí fazem diferença, é muito mais do que o pessoal, não é correr, é conseguir plantar bem, aproveitando as horas de plantio, né? Às vezes o pessoal confunde, eu plantar, mas eu vou correr, aí acaba atrapalhando também, né? Porque fica muito desuniforme. Porque você, assim, talvez a provocação agora seja a seguinte: mesmo quando a condição de plantio não é boa, eu vou numa lavoura, eu enxergo linhas bem plantadas e linhas mal plantadas. Você enxerga isso também. O produtor sabe disso. Por quê? Por que isso está acontecendo? Talvez isso aconteça porque eu não tenha padrão entre as linhas, porque eu não tenha padrão no meu solo, enfim. Então, a gente também tem que se organizar para criar uniformizar essas coisas todas, porque talvez, olha, a condição está boa, vou plantar 5 centímetros de profundidade, mas eu sei que todas as linhas ficaram a 5, e aí, deu certo, né? E a gente está errando muito na desuniformidade, aí fica aquelas manchas, aquelas coisas. Então, se organizar um pouco mais, né, com máquina, com equipe, com previsão do tempo, né, tentar usar isso de uma forma que a gente acerte mais. O pessoal investe muito nisso no cerrado, assim, fica muito ligado na previsão do tempo, padrão, assim, para assim, quando vai dar, o cara aproveitar bem aquela janela. Muito além disso é difícil de falar, porque cada um sabe onde é que aperta o seu sapato aí, sabe a sua dificuldade, enfim. Até porque a gente está falando para diferentes capacidades operacionais, enfim. Mas, professor, eu gostaria de pontuar algo extremamente importante, que a gente trabalha muito isso, eu bato muito em cima disso, que é o que a gente faz antes é o que conta, né? A gente se antecipar, nós programar a lavoura, estar bem estruturado, ter um planejamento adequado de solo, de cultivar, de plantabilidade, de equipamentos, e isso, ano após ano, acaba que a preocupação no final da safra é comprar o fungicida, que não deixa de ser importante, né? É muito importante também, mas as decisões da semente, da qualidade de solo, do que eu vou plantar, de como que eu vou construir tudo isso, acaba ficando muito para depois. Só que isso é o determinante. Até esse momento, nós vamos estar com 50% dos custos no mínimo. Então, a preocupação desse momento tem que ser muito grande, porque é daqui que sai a rentabilidade do produtor, daqui que sai uma garantia de produtividade. É dali que vem a estabilidade produtiva, né? Porque o que diferencia muito, a gente vê, é o cara assim, deu um ano horrível. O cara foi lá, ele pagou as contas dele, colheu bem, pagou, sobrou um pouco, tá? Deu um ano excelente, bom, aí o cara ganhou menos dinheiro. O problema é que você, num ano muito ruim, se você está muito desorganizado com máquina, com solo, com equipe, você fica muito abaixo do que poderia colher, ainda que o ano tenha sido ruim, né? Então, isso que você falou aí é super importante, e é a base, né? A base de quem vai ficar no negócio daqui para frente, construir solo, construir equipe, ter uma gestão financeira, planejamento financeiro de caixa, apostar nos processos, fazer isso com antecedência, né? Tudo isso que faz a diferença nos anos difíceis, né? Com certeza, é o planejamento, né? Pessoal, o Álvaro está falando aí que em Marau está chovendo, aqui em Espumoso chove também, então bacana aí. Espero que todos os cantos aí que estão nos ouvindo possa chover e ter uma boa chuva. E acho que uma coisa importante, né, professor, sempre vai ser a organização e planejamento,
E isso de fato é o que vai trazer a rentabilidade. Pessoal, nós estamos nos encaminhando aí para o final dessa live. Gostaríamos muito de agradecer a presença de todos. A gente acompanha aqui o chat e vejo que todo mundo gostou. A gente tem o hábito de responder algumas perguntas sempre de quem nos acompanha. E aí, vamos pelo seu tempo, né, professor? A gente estamos quase no nosso fim aí. Se tiver alguma pergunta, a gente responde rapidamente, senão nós vamos nos encaminhar para o final. Então, o Gabriel Gomes perguntou aí, se a soja emergiu, qual a probabilidade de ocorrer perda de stand, professor? Em função da previsão, né, que não temos previsão para os próximos dias, né? Pois é. Aí é meio relativo também, né? Depende do seu tratamento de sementes, depende dos problemas que, de fato, você tem com insetos aí, do manejo que você fez antes, depende do perfil de solo. Bem isso, pode variar muito, né? Depende do estoque de água que você tem aí no solo também, da palhada, enfim. Mas vamos ficar na torcida aí para não ter grandes perdas, né? O Jefferson aí, saudações, Felipe, excelente live, muito obrado, Jeff. Estou tentando identificar o estádio do Jefferson aí, que estádio é esse, Jefferson? Ai, esperamos que seja do Colorado, né? Mas não tá, acho que não é do Colorado, não, pela não cor. Tem jeito não, né, Djalma? O Jeff está nos comentando que a semente tem sido cada vez mais o veículo, né, para as novas oportunidades. Então, acho que cada vez mais a tecnologia está vindo via semente, né, professor? Sim. Eu só não peguei o final da pergunta, ele falou em cuidados, alguma coisa ali, que quais os cuidados temos que ter? Então, talvez a melhor forma, assim, assim, uma visão, assim, mais disruptiva para vocês entenderem o que eu quero dizer com semente, é um negócio que eu mostrei lá nas aulas, Felipe. A gente acha que o armazenamento da semente termina quando a gente vai plantar, ou quando a gente está tratando, quando a gente está recebendo ela, quando a gente tira do armazém. Não. O armazenamento da semente começa quando antes dela ser colhida, porque ela já é armazenada uns dias lá no campo, até dar umidade para colheita. Ela continua ali no secador, no beneficiamento, o armazenamento ali da entre-safra. O armazenamento continua no tratamento de sementes, na inoculação, e continua quando você bota ela na terra, até ela conseguir botar uma raiz e começar a absorver água. É só ali quando ela bota a raiz e absorve água com a raiz, ou seja, e aí quando ela começa a fazer força para sair da terra, ali que termina o armazenamento de sementes. E a gente acha que ele terminou lá quando eu tirei do barracão. Esse é um grande erro. Tá? Então, falando nos cuidados com a semente, se eu quero que a semente realmente funcione, eu tenho que olhar para toda essa timeline da semente, desde a colheita até na condição de plantio, profundidade, umidade, proteção, enfim. E dessa forma você vai proteger muito mais, né? A tecnologia, a genética, tudo, até o rizóbio, a bactéria que você está botando ali para que aquilo tudo floresça, né? Frutifique na lavoura. Então tem muitos cuidados envolvidos, passa muito pelas mãos da equipe, dos processos internos, né? Então tudo isso a gente precisa começar a olhar mais para a gente não ser traído, né? Porque aí tem outro ponto, eu estava esquecendo disso, outro ponto fundamental. Se você pegar todo esse tempo aí, talvez dê 8 meses entre o dia que ela colheu e o dia que ela emergiu de novo. Então, imagina lá, você colheu ela vamos pegar o mês fevereiro, você colheu em fevereiro, final de fevereiro, e você vai plantar ela em final de outubro. Deu quanto tempo? 8 meses.
O grande problema da semente de soja é que quanto mais velha ela fica, menos ela suporta o estresse. Então, quanto mais velha ela fica, mais ela é suscetível a perdas. É como uma vovozinha, eu gosto de dizer isso. A vovozinha, quando nossa vovozinha tinha 20 anos, nossa, aquilo dançava em baile, fazia festa, até bebia, né? Faz isso agora com ela com 80 anos, 90, você vai matar a velhinha. Então, é a mesma coisa. A semente, ela é colhida ali, ela tem baita qualidade, mas ela pode até manter a qualidade até a hora do plantio, mas se tu bobear, qualquer coisinha errada, volume de cauda, um dano mecânico ali na hora de tratar, um produto um pouco, uma fito, uma condição ruim de plantio, muito fundo, muito raro, pode acabar com a qualidade dela. Então, a gente tem que estar muito antenado para tudo isso. Isso não é para botar medo, não, é para dizer assim, cara, comece a controlar as coisas, motive a sua equipe, mostre para todas as pessoas que estão trabalhando. Eu sempre digo, um bom plantio passa até pela moça que faz o bife, tá? Aquilo ali ajuda a plantar bem. Tem aquela ideia do todo, né? Do 360, é isso aí que a gente tem que começar a fazer, né? Aí vocês vão ficar mais corajosos, inclusive vão ficar mais... Você começa a ajustar essas coisas aí, você vê que vai dando certo, e cada vez você vai ver que tem uma coisa a mais para fazer, pronto. Aí começou a dominar a situação. Professor, ótimo. Acho que nosso papel aqui de vir trazer temas e vir trazer realmente informação para o produtor que nos assiste sair desse momento, né? Talvez em alguns momentos falamos coisas não tão boas, mas trouxemos realmente soluções e muitas formas dele realmente fazer um plantio de qualidade, muitos momentos onde ele pode, mesmo na adversidade, mudar o seu destino final, né? Vamos dizer assim, está no controle da situação. Então, cabe aqui a gente agradecer a todos que nos acompanharam, tanto no Facebook quanto no YouTube. Somos muito gratos pela participação de todos. Obrigado pela sua participação, professor. Realmente fez toda a diferença no nosso plantio e trazendo realmente soluções que nós podemos realmente aplicar agora na prática, e com certeza a gente vai estar comemorando isso lá no mês de março, lá no mês de abril. Muito obrigado mesmo. Se Deus quiser. Vamos estar chegando, com certeza, com qualidade. Professor, um grande abraço. A todos que nos acompanharam até aqui, um grande abraço. Professor, se o senhor quiser deixar uma mensagem final aí, e, inclusive, por favor, acompanhem o curso do professor Djalma, que é realmente um divisor de águas aí para todos os profissionais do agro. Obrigado, Felipe. Obrigado. Eu fico contente se eu te ajudei aí e desejo uma ótima safra para todos. E já que você falou no curso, eu vou estar com uma novidade aí na semana que vem, tá? Quem quiser, já que você está dando depoimento aí que te ajudou, eu vou estar com umas novidades interessantes semana que vem. Se puder acompanhar aí, a gente está com uma campanha bem legal aí de Black Friday, tá bom? E eu fico na torcida aí para vocês terem uma boa safra e que tudo dê certo e que vocês consigam cada vez mais controlar as coisas, os processos, aquilo que está na mão de cada um, né? Porque o que não está bom, aquilo ali a gente vai fazer o quê, né? Mas tem muita coisa aí para a gente melhorar. Professor, obrigado a todos que nos acompanharam até agora. Um grande abraço, uma boa terça-feira a todos e desejamos chuva, né, e um bom plantio a todos. Grande abraço, obrigado pela participação.